Olha, galerinha, peço a vocês que sempre que vocês escutarem a câmera dar uma pitada, alguma coisa, tu me avisa. Primeiro que é um milagre ela estar funcionando tantos anos com uso diário, um uso profissional, sendo que é uma câmera para a gente usar no final de semana com a família. E então, apitou, gemeu a câmera, tu me avisa, porque de repente nós estamos perdendo alguma aulinha. O final desse exercício acabou não sendo gravado, esqueci de apagar as aulas, né, que eu já tinha feito upload, então o meu HD ficou cheio. Agora já apaguei algumas aulinhas, só para comentar. Posição final, é onde o cara parou. Deslocamento escalar, é a posição final menos a... Bem tranquilo, daqui a pouco te acostuma com essa ideia. Distância percorrida, é quanto o cara percorreu de verdade, quanto ele andou de verdade. Tranquilo, né? Cara, o que eu tenho para te falar agora é algo muito importante, muito importante. E vai nortear o nosso estudo durante boa parte desse ano e vai nos permitir sobreviver no início do ano que vem. Sem dominar o que eu vou te falar a partir de agora, tu vai ter dores de cabeça imensas ano que vem. Eu quero te falar o que são grandezas físicas, quero te explicar o que são grandezas físicas do tipo escalares, e o que são grandezas físicas vetoriais. Na faculdade vai ter até mais. Primeiro, tá? Existem grandezas que não são físicas, que são grandezas psicológicas. Por exemplo, amor, ódio, preguiça, certo? Pois então, não tem como medir. Existem testes psicológicos que tentam entender essas coisas do ser humano, né? Ver se é genético, ver se é do ambiente. E o que a gente tem percebido que é um misto dos dois. É parte genética e parte do que a pessoa vive. Então, otimismo. A pessoa ser otimista, né? Vai dar tudo certo, vamos conseguir resolver os problemas, vai dar tudo certo. Ser otimista não é só o teu ambiente familiar, é também um componente genético. Então, tu vê, tem um gene relacionado ao otimismo. Que viagem, né, cara? É muito doido o ser humano. Então, eu posso ser uma pessoa totalmente diferente como eu fui educado? Um exemplo. Eu diria que, assim, totalmente diferente é uma coisa complicada de a gente medir. Não, mas é diferente. Certo? Sim. Sim, pode ser que a maneira como o pai educa para uma certa situação. Mas, às vezes, os exemplos podem não ser adequados, então pode acontecer. Não tem regra geral para isso. A gente também tem que ir no limite, né? Lembram que existem síndromes fortes, né? O cara tem síndrome de Down, por exemplo. Pô, cara, por mais que o ambiente possa ajudar um cara com Down a ter uma vida muito legal e ativa, ter até família, certo? E trabalhar e tudo normal, nós temos que entender que a pessoa que tem Down vai ter uma limitação maior do que a pessoa que não tem. E tu concorda que entre ter a síndrome de Down e não ter, deve ter infinitas possibilidades intermediárias? Cara, o cara que é muito foda, o cara que é menos foda, o cara que é foda em português, o cara que é foda em geografia, porra, história me encanta e eu sou bom. E não é porque meu pai é historiador, é uma série de coisas, né? E pode ter até influência da genética, por que não? Então tu vê, é por isso que para muitos cientistas, psicologia não é considerado ciência. Apesar de fazer parte das faculdades e tudo mais, tem um monte de cientista que defende a ideia de que psicologia não é ciência. Porque não dá para tu contrapor uma teoria psicológica experimentalmente. Quando o cara cria uma teoria psicológica, não dá para tu verificar totalmente a veracidade dela. E na ciência, a gente tem que poder negar a teoria que a gente criou. Se tu não pode negar a teoria que tu criou, então não é ciência. Como é que eu vou ver se está certo ou se está errado? Que viagem, né? E eu digo mais. Sabe quando é que a gente vai conhecer o ser humano? Quando a gente começar a filmar a existência humana, do nascimento à morte. E começar a comparar relações de causa e efeito na psique humana com o ambiente que ele viveu. Aí tem uma pergunta ética complicada. Será que nós temos o direito de filmar a existência humana do nascimento à morte? E isso aos milhares para a gente poder ter dados estatísticos confiáveis? A maioria das pessoas diria que não. Eu vou te confessar que em algum momento nós vamos ter que mudar esse paradigma. Nós vamos ter que sacrificar, de certa forma, algumas pessoas, no sentido de filmar já ela desde o útero da mãe, instalar uma câmera lá wireless no útero da mãe, quando ela foi fecundada, e acompanhar todas as fases da gestação, da maturação daquele bebezinho que nasceu,
Se a gente fizer isso com milhares de pessoas e fazer um estudo de 100 anos, a gente vai começar a entender melhor a psique humana. Caso contrário, meu querido, me desculpa, é muito tiro no escuro, né? Tem muita teoria bonita na psicologia, mas tem muita bobagem também. Por isso que muitos cientistas não consideram psicologia uma ciência. Ah, professor, não vou mais fazer psicologia. Não viaja. E aí como é que vai melhorar a porcaria da psicologia se tu não fizer psicologia? De repente tu é o cara que vai começar a fazer experimentos mais honestos e modificar a psicologia e trazer ela para o caráter de ciência definitivamente. Certo? Beleza? Pô, que legal, né, cara? Mas tu vê que eu sou um viajão, né? Ó, grandezas físicas. Meu Deus. Tudo é um bom sinal. Tudo o que podemos medir. Não dá para medir o amor, mas dá para medir a altura de uma pessoa? É uma grandeza física. Não dá para medir a preguiça, mas dá para medir o tempo que ela ficou dormindo a mais? Tempo é uma grandeza física. Beleza? Não dá para medir a velocidade, não dá para medir o ódio do motorista no trânsito, mas a velocidade do carro dele dá. Tudo bem? Tudo que dá para medir é grandeza física. Se não dá para medir, não é grandeza física. Grandezas físicas escalares são aquelas que são fáceis de compreender. Para isso só é necessário duas informações. Essas informações que a gente entrega para os alunos tem nome. Uma delas é módulo. Módulo, para quem não sabe, é o valor, é o número. E a outra delas é a unidade, que é o nome da grandeza. Por exemplo, se eu falo para vocês 666 segundos. Dá para entender, né? Concorda comigo? 11 minutos e 6 segundos. Certo? Nada demais. Fica tranquilo, já vou salvar a vida da gente, ó. 33 graus Celsius. A idade de Cristo, agora já equilibrou. Certo? 33, dá para entender 33 graus Celsius? Ou será que para tu entender 33 graus Celsius tem que fazer uma seta? 33 graus Celsius para lá. É um absurdo, né? Falar 33 graus Celsius para lá. Não faz sentido. Eu falo 5 litros, tu entende? 5 litros da esquerda para a direita. Como assim? Na horizontal, 5 litros na horizontal. Também não faz sentido. Resumindo, grandezas escalares, elas ficam claras, falando apenas o módulo e a unidade. Show. Aí, cara, tu vê no início, a gente até achava que tudo na natureza bastava isso, bastava falar o número e a unidade já dá para entender. Só que a física foi evoluindo e os filósofos perceberam que a natureza ela é mais complexa que isso. Tem grandeza física que não fica clara com apenas duas informações. Essas grandezas são chamadas vetoriais. Elas precisam de 4 informações para ficarem completamente claras. Além das duas informações anteriores, o módulo e unidade. Vocês são os amores participando. Unidade. Parabéns, quem estava no apoio aí, eu já dei uma adiantadinha que eu não resisto. Tem a direção, para quem não sabe o que é uma direção na física, é uma linha imaginária. Uma reta, como toda reta tem que ser imaginada. Direção. E sentido, que é para que lado dessa reta imaginária tu vai. Desculpa, meu querido. A força é uma grandeza vetorial? Parabéns, cara. Para te provar que força é um exemplo de grandeza vetorial, eu vou fazer o que eu fiz anteriormente na aula de apoio. Se eu pego a cadeira e digo para vocês que eu vou empurrar a cadeira com 10 newtons, tu já sabe para onde é que a cadeira vai ser empurrada? Não. Por isso que tu, peraí, essa pergunta vale a pena, nessa situação vale a pena perguntar para onde, né? Faz sentido falar para onde. Nas outras situações, quando eu falei de tempo, falei de volume, falei de temperatura, não fazia sentido perguntar para onde. Agora eu te falei, vou fazer 10 newtons na cadeira. Para onde, professor? Essa pergunta faz sentido. 10, o que é o 10? Módulo, obrigado. 10 newtons na direção dada pela linha. Tu já sabe para onde é que vai ser? Pode ir para lá ou pode ir para lá. Concorda comigo? Certo? 10 newtons na direção dada pela linha, no sentido dado pela seta. Agora só pode ir para lá. Concorda comigo? Sim. Só depois que eu falei as 4 informações é que ficou claro para onde a cadeira ia. Outros exemplos. Velocidade,
arremessar o giz com 20 metros por segundo? Faz a pergunta. Pra onde? Faz sentido a pergunta? É uma grandeza vetorial. Essa é uma maneira do aluno que está começando a se safar. Pergunta, para onde? Se a pergunta faz sentido, a grandeza é vetorial. Se a pergunta não tem nada a ver com a vida, a grandeza da qual tu está discutindo é Escalar. boa. Vou arremessar com 20 metros por segundo. Para onde? Na direção dada pela linha imaginária. Para onde que vai, professor? No sentido dado pela seta. Agora tá claro para onde ele vai. Tá beleza, galera? Certo? Força, velocidade e aceleração são nomes clássicos de grandezas Vetoriais. Obrigado pela participação. Mas tem uma grandeza que ela é perigosa, que eu demorei a reconhecer ela como sendo vetorial. Essa grandeza é o deslocamento. Professor, peraí, tá confuso, professor. Porque tu acabou de calcular com a gente o deslocamento escalar. E não tinha seta nenhuma, tu não avacalha. Pois é, por isso que eu chamei de deslocamento escalar, porque aquele deslocamento era... Escalar. Pois é, mas quando eu falo só a palavra deslocamento sem a palavra, tu tens que supor que o deslocamento é um ou outro, entendeu? Mano, O deslocamento vetorial não precisa da força para ser calculado? não. A gente pode só ver o que está acontecendo com o corpo sem saber quem está empurrando ele. Beleza? Vou fazer um exemplo bem interessante para te mostrar a diferença entre deslocamento e deslocamento escalar. Imaginem vocês que o sujeito andou 30 metros num sentido, fez a curva na esquina e andou mais 40 metros. Como é que eu acho o deslocamento do cara? O deslocamento do cara é a distância que vai do ponto de partida até o ponto de chegada em linha reta. Esse aqui é o vetor deslocamento. Como calcular o tamanho deste vetor deslocamento? Pitágoras, delícia. X ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 900 pila com 1.600 pila dá R$2.500, uma delícia. A ao quadrado passa raiz quadrada 50 metros. Para ser rigoroso, essa coisa branca que eu desenhei aqui, essa seta, a gente deve representar ela com uma seta em cima da letra, para que tu lembre que é uma grandeza. E se eu quiser falar o quanto vale, qual é o módulo dessa grandeza vetorial, o certo é eu desenhar o vetor e colocar as barrinhas do lado. Essas barrinhas representam, na matemática, tu já aprendeu o que significa essas barrinhas, né? Começa com mó, termina com dulo. Muito bem, eu sabia que vocês lembravam. Para quem não lembra o que é módulo, módulo de 2, 2, módulo de menos 3, 3, módulo de 0, módulo de 666, módulo de menos 33. Obrigado. Eu sempre uso esses números cabalísticos para atender a todos os públicos, desde os satanistas até os religiosos. Certo? Muito bem. Não. Módulo de 33 continua sendo... Ou seja, para que serve aquela barrinha na matemática? Para tu esquecer o sinal negativo da coisa. Beleza? É isso que significa módulo. Então, o nosso módulo, depois que eu revisei o que é módulo, o módulo do vetor deslocamento foi 50 metros. Se eu fosse fazer deslocamento escalar, olha como seria totalmente diferente. O mais fácil é chamar isso aqui de posição 0, né? Mas eu não quero, só para te provocar eu vou chamar de posição 100. Se essa aqui é a posição 100, que posição vai ser essa da estradinha? Parabéns, 130. E tu sabe, a beira-mar norte, ela é toda numerada mesmo não sendo reta, né? Ela faz umas curvinhas, concorda comigo? Então eu posso continuar marcando as posições depois de fazer a curva. Então aqui era quanto mesmo? 40, né? Vai terminar em que tamanho de estrada? 100 e... Se eu te pedisse deslocamento escalar, não só deslocamento que é vetorial, como é que seria a conta? Deixa eu ver. Delta x é igual. X
Final é um mantra. Final menos inicial. Final menos. Toda variação. Final menos inicial. Posição final. 170. Posição inicial. 100. O deslocamento escalar deu 70. Que é o quanto o cara andou de verdade nesse caso, né? Certo? Por isso que deslocamento vetorial às vezes deixa o aluno cabreiro. Porque vetor é uma coisa nova para o aluno. Deslocamento é uma grandeza. Deslocamento escalar é uma grandeza. O nome está dizendo. Beleza? Como é que se desenha o vetor do deslocamento? Sai da origem e vai com a seta retinha até o final. E te vira com geometria para determinar esse deslocamento. Show de bola. Com essa discussão breve, tem uma tarefa importante para te passar antes que vocês comecem a arrumar o material. Tarefa. Já te falei o que acontece com o cara que não faz tarefa. Vive o inferno na terra. Só isso. Lê. Não é burro, né? Eu acho que o nome melhor é inculto. Porque inteligente nós todos somos. Certo? Pega um cara que parece que é tanso pra caramba, bota pra estudar pra valer, fica um ninja, cara. Te juro. Lê página 16. 16 e 17. Resolver. Página 18. Tá de bom tamanho. Até porque amanhã a gente já se encontra, né? Mas eu acho que... Aí eu consigo terminar a tarefa na hora que vem e dou uma avançadinha. Muito obrigado pela parte. Que horas tem? Tu vai fazer essa tarefa agora. Tu vai fazer isso agora. Eu achava que ia bater o sinal. Agora. Empacou, chamou. Empacou, tu faz aquele movimento complexo assim, ó. Eu vou correndo até a tua carteira e te ajudo. Aí